salve para você que está acompanhando a gente agora na nossa segunda temporada do podcast Diversamente, o podcast de todas as pessoas e todas as existências. Eu sou o Paulo Reis, eu vou pedir licença para vocês para fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem negro, de pele clara, estou usando um bigode, tenho um cabelo enrolado, cacheado, tamanho médio, estou usando uma camiseta com listras, amarelo e azul escuro. Também estou usando uma jaqueta jeans. E, entre os dois, eu estou usando uma blusa com capuz. Atrás de mim, uma prateleira maravilhosa, com alguns livros, artigos, enfim, outros itens para caracterizar aqui o nosso espaço. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Muito feliz da gente começar essa nova jornada. E ninguém faz nada sozinho, né? Então, aproveito para a gente fazer os nossos agradecimentos às parcerias que estão envolvidas nesse projeto. Essa temporada do podcast Diversamente ela é realizada pela Usina dos Atos e conta com o apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Governo do Estado de São Paulo, Política Nacional de Cultura Viva, Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal. E, obviamente, conta com a produção audiovisual das pessoas maravilhosas do Coletivo Cine Mateus, que é a nossa parceria de longa data. A gente aproveita, né, que a gente está começando essa segunda temporada e convida vocês para poder conhecer o podcast, né, os outros 6 episódios que nós já temos, tanto no YouTube quanto na biblioteca digital ou nas plataformas de áudio, para vocês poderem conferir o que a gente produziu já e já conversou em relação à diversidade. Vocês podem acessar os links para o nosso Instagram, que é o @usinadosatos. Aproveite e segue a gente por lá. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa segunda temporada, que também vai contar com 6 episódios, né? Não sei se é um número cabalístico, mas enfim, a gente está também com essa missão, né, de construir essa narrativa ao longo desses 6 encontros. E o tema de hoje é Diversidade em Xeque, fim da agenda. E aí eu só vou posicionar, trazer uma sinopse rapidinho do que a gente está falando, né? Porque ultimamente o tema da diversidade ele tem sido cada vez mais constante nas nossas conversas, né? Nos últimos anos, nós vimos a pauta da diversidade e inclusão ganhar visibilidade em diferentes espaços, sejam corporativos, culturais, políticos e educacionais. Termos como representatividade, equidade, interseccionalidade e pertencimento passaram a integrar discursos institucionais e campanhas públicas. Mas cabe o questionamento. Até que ponto essas agendas realmente avançaram de forma consistente e estrutural? Neste episódio, queremos refletir sobre os riscos que a agenda de diversidade e inclusão enfrenta em tempos de retrocessos, crises econômicas e mudanças políticas. Será que essas pautas estão sendo esvaziadas ou mesmo instrumentalizadas apenas como uma estratégia de marketing e responsabilidade social? Que lugares, corpos e vozes continuam sendo marginalizados mesmo sob o discurso da diversidade? Quais são os desafios de manter viva, radical e antissistêmica uma agenda de inclusão que vai além do simbólico? E a gente vai discutir também quais são as responsabilidades coletivas e individuais para que essas pautas não sejam deixadas de lado. E nós temos 2 pessoas incríveis aqui, 2 pessoas maravilhosas que vão compartilhar um pouquinho ou muito das suas existências para a gente fazer esse debate. Eu estou aqui com a Andressa Munique e com a Verônica Vassalo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas. E eu vou primeiro perguntar para a Andressa, né, pedir para ela falar um pouquinho quem é a Andressa, apresentar para a gente essa pessoa incrível que ela é. Bom, Paulo, de antemão, muito obrigada pelo convite, pelo espaço. E eu sou a Andressa Munique, tenho 41 anos, sou mãe da Sofia, uma jovem incrível de 15 anos, da Lívia, uma mocinha de 5 aninhos. E, para além disso, eu parto sempre do pressuposto que eu preciso me apresentar enquanto pessoa primeiro, né? E sou também CEO da empresa de uma consultoria chamada Carreira em Destaque, que tem como foco trabalhar com inserção de pessoas pretas, LGBTs e imigrantes para o mercado de trabalho. Então, penso muito sobre essa perspectiva e a consultoria ela vem com o objetivo justamente de buscar pelos nossos lugares de acordo com quem somos, né? Então, a minha autodescrição, sou uma mulher preta, estou usando tranças, estou vestida toda de preto, um macacão preto e um sobretudo afro. No fundo,
um tecido afro para contrastar aí comigo. Maravilha, muito obrigado, Andressa. Eu ia pedir para você fazer sua autodescrição, de agradeço demais por ter trazido. E Verônica, você pode falar um pouquinho quem é a Verônica para a gente, por favor? Sim, muito feliz de estar aqui com vocês, Paulo, Andressa. Sou a Verônica Bassalo, né? Como diz Lélia Gonzalez, negro tem que ter nome e sobrenome, senão racismo coloca seus apelidos. Eu sempre gosto de falar que eu sou neta da Dona Odete, filha da Dona Valquíria, sou uma mulher preta, periférica, da cidade de São Paulo, do extremo sul ali de São Paulo. Como eu estou vestida hoje, eu sou uma mulher negra de pele escura, com vestido preto também, igual a Andressa. Também estou com um kimono, né, de um tecido de Benin, de uma loja chamada Coave, inclusive. Sempre gosto muito de usar as roupas da Coave. Estou de óculos, também meus brincos e búzios aqui pelo corpo, que sou uma mulher de Oxum também, importante reforçar isso. Eu sou assistente social, essa é a minha formação, eu sou fruto dos movimentos sociais, sou fruto de Educafro e Uniafro. A minha formação inicial é serviço social, porque eu sempre tive essa vivência da minha casa. Minha casa era um centro comunitário, a minha mãe, né, tinha uma oficina de costura de mulheres, era a referência do bairro, a minha avó fez a mesma coisa, e hoje trabalho com direitos humanos, né, sou gerente de diversidade, equidade e inclusão no Pacto Global da ONU Rede Brasil, atuando aí com sistemas de diversidade, mas sempre fui uma estudiosa das questões étnico-raciais, direitos humanos e etc, etc. Essas coisas estão no meu LinkedIn. Vocês não sabem que eu sou de Oxum, peixe ascendente escorpião, eu sou batuqueira e gateira. Maravilhosa, muito obrigado também, Verônica. Uma honra estar aqui com vocês, a gente vai aprender bastante com vocês e, enfim, espero que a gente possa desenvolver uma conversa bem legal. Sim. E começando, né, a gente até falou na nossa sinopse sobre esvaziamento e instrumentalização. Mas aí eu gostaria de organizar a conversa em alguns blocos, né, mas nesse primeiro bloco, primeiro falar do tal do esvaziamento. Eu vou trazer algumas informações aqui, né, que a gente, enfim, fez essa introdução falando desse perigo que a agenda de diversidade acaba tendo, que começa lá fora, mais precisamente nos Estados Unidos. Né? A gente teve muitas ações que acabam reverberando em discursos e práticas. A gente fala muito da eleição do Donald Trump em 2024, mas tem alguns marcos importantes para a gente destacar. Em junho de 2023, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucional o uso das cotas em universidades, que visava aumentar a presença de estudantes negros, hispânicos e de outros grupos subrepresentados. E essa decisão acabou gerando uma insegurança jurídica no setor privado, com o entendimento de que qualquer ação afirmativa poderia ser considerada inconstitucional. Então, isso deu uma bagunçada, digamos assim, lá em 2023 e acabou se perpetuando ao longo do ano passado. Além disso, desde 2024, estados como Alabama e Iowa aprovaram leis proibindo projetos de treinamento de diversidade, equidade e inclusão em instituições públicas. Nessa eleição também, né, que a gente está citando em 2024, o Trump usou pejorativamente o termo woke para poder atacar ações de inclusão das pessoas, né, que fazem dessas empresas, né, que procuram fazer ações para grupos minorizados. Né? Acho que a Disney, inclusive, é uma das que mais sofrem com isso, né? Recentemente, por conta do próprio filme do Pantera Negra, da Pequena Sereia, enfim, o próprio Homem-Aranha, o Miles Morales, né, que acabou sofrendo, né, esse tipo de ataque, digamos assim, em relação a esse termo. E junto desse cenário, né, McDonald's, Amazon, Google, Meta e Deloitte abandonaram programas e políticas voltadas à promoção da diversidade lá nos Estados Unidos. E aqui um parênteses bem importante que eu acho que é bom a gente destacar, que por mais que políticos sejam lideranças e traduzam interesses, cabe a gente questionar, né, se são as empresas que aderem ao discurso de Trump ou se é o Trump que adere ao discurso da empresa, né, porque muitas vezes o político é um termômetro, digamos assim, do que a liderança, enfim, o grupo de empresas gostaria realmente de pautar. Feita essa longa introdução, né, eu queria saber de vocês qual que é a visão que vocês têm sobre esse papo de que a diversidade está em queda, né? Se a gente realmente pode enxergar isso a partir dos Estados Unidos e se é algo que a gente tem que se preocupar aqui no Brasil, levando em consideração o que acontece lá fora. Eu queria primeiro direcionar para a Verônica e depois pedir para a Andressa também responder essa pergunta. Acho que até pegando esse último ponto, né? O que o Trump representa? Ele representa o setor empresarial, né? Acho que é importante não esquecer desse ponto, né? Inclusive, a maioria das pessoas que estão hoje no poder, né, são muito próximos aí nesse sistema capitalista
do mercado privado. Então, ele representa os interesses de um grupo, né? Acho que isso também é importante destacar. Eu não gosto do discurso de que a gente está retrocedendo nessa agenda. Eu acho que é um discurso muito perigoso, é uma narrativa perigosa e a gente está, acho que no momento de disputa de narrativas, né? Acredito que a agenda de direitos humanos e de diversidade, que é direitos humanos, sempre teve disputa, sempre, né? Agora a gente tem um pouco mais de pessoas de grupos historicamente minorizários em alguns lugares, então a gente está tendo aí mais embates mais diretos. Mas eu não acho a palavra retrocesso, assim, eu acho que de fato o cenário norte-americano nunca foi favorável a esse tema, nunca foi, né? E eu falo isso porque agora em março, eu estava comentando até com o Paulo antes, que em março eu estava em Nova York, e a gente foi para um evento para discutir o tema de gênero, né, que é o maior evento a nível global aí da ONU Mulheres, para discutir gênero, e a gente teve uma conversa na missão brasileira, e a ministra falou, olha, a gente precisa tomar cuidado com as narrativas. De fato, o cenário norte-americano está retrocedendo, mas é muito particular daquele cenário ali. De fato, está tendo descontinuidade de projetos, falta de financiamento, existe uma movimentação para ter uma legislação de fato contra essas ações, mas isso não chega no Brasil com tanta força. Quantitativamente, a gente não tem esses dados, né? A gente tem multinacionais que estão aqui, estão lá, as de lá vão atender como qualquer outra que também tem que atender a legislação local. Eu tenho que atender a lei. Então, se lá está tendo essa modificação, a gente vai atender lá. E a gente está tendo, inclusive, cenários de empresas multinacionais que aqui no Brasil estão se posicionando a favor, né, da agenda de diversidade de direitos humanos. Então, eu não acredito muito nesse discurso de descontinuidade. Eu acho que quem já estava, de fato, porque a gente tem toda a questão de diverse washing, né? Quem estava, tá. Né? Quem fingia que estava, quem fazia esse diverse washing, caiu fora, aproveitou esse discurso para cair fora. Né? Então, acredito que a gente precisa tomar muito cuidado com esse lugar. E aí, acho que um ponto positivo para o Brasil, a gente tem uma legislação muito avançada quando a gente fala em direitos humanos, né? Por exemplo, quando a gente pensa comparando, né, o cenário norte-americano com o brasileiro com a questão das cotas raciais, né? Que no Brasil já é constitucional. Então, é totalmente diferente, né? Tem algumas coisas que a gente precisa avançar e muitas coisas, né? E a gente sabe que só a lei não muda comportamento, mas a gente sabe que a legislação é importante também para que a gente consiga, né, fazer uma mudança societária. Então, eu não acredito nesse discurso. Hoje a gente não tem dados aqui no Brasil para dizer, de fato, a gente está descontinuando. Quantitativamente, a gente não tem esses dados. Acho que pode ser que comecem a aparecer algumas coisas, mas eu que venho trabalhando com diversidade, equidade e inclusão há muito tempo e mobilizando o setor empresarial, vejo, de fato, que é um caminho sem volta aqui no Brasil, sabe? A gente não tem mais como construir um negócio saudável sem olhar para a diversidade, equidade e inclusão. É impossível fazer isso. As pessoas estão muito mais atentas, né? Então, se eu não me vejo, eu não compro. Então, a estratégia de negócio. Eu sempre falo que diversidade, para mim, é demanda social, é demanda legal e é demanda de negócio. É demanda social porque a gente sempre existiu, né, Andressa? A gente sempre existiu, Paulo, e a gente sempre reivindicou a nossa existência. Por isso que hoje o setor empresarial também está falando sobre isso. Primeira coisa, né? Todos os movimentos sociais são super importantes para que a gente tenha chegado nesse ponto hoje de falar de diversidade dentro da empresa. Há 10 anos atrás eu não falava sobre isso dentro da empresa. Segundo ponto, a demanda legal. A gente tem que... O feijão com arroz de uma empresa é cumprir a lei. Né? O Instituto Ethos fala naquela denominação, naquela classificação do que é responsabilidade social. Não é só o pilar econômico, é o pilar social e o ambiental. Então, a empresa tem que fazer o feijão com arroz, cumprir a lei. É demanda legal. E é demanda de negócio hoje. Se as empresas não estão se adequando de fato à diversidade, se não consideram a diversidade, equidade e inclusão na sua estratégia de negócio, elas estão fadadas a um insucesso. Então, para mim, é um caminho sem volta. Eu não gosto desse discurso, porque é disputa de narrativa. E a gente sabe como hoje, né, as fake news circulam aí, que a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não vire uma verdade absoluta, né? Poxa, legal, Verônica, você ter falado isso, porque outro anti que aparece, né, outra agenda que está, entre aspas, em desmonte, é de ESG, né, de governança social e ambiental. E às vezes parece que é só um pretexto que existe para você poder, enfim,
vamos descontinuar isso aqui porque não é estratégico, tem todo um contradiscurso, às vezes revestido, né, de uma questão técnica, mas a gente sabe que tem um interesse político. E você, Andressa, o que você tem a dizer sobre essa visão de que a agenda de diversidade estaria em queda? Olha, primeiramente, eu super concordo com tudo que a Verô, posso te chamar assim? Sim. Que a Verô colocou, né? Ainda que a gente sabe que teve sim um impacto na gente aqui, pode não ter sido nessa proporção da qual foi lá fora, acredito também que não, né? Mas eu acho que tem um ponto que é importante, a gente não pode esquecer. A gente passou a ser visto, né? A gente não existe apenas agora só em novembro. Eu acho que o ponto agora é simplesmente a gente fincar o nosso pé no chão e falar, peraí, a gente foi visto, a gente tem uma história e a gente vive 364 dias do ano. Então, eu parto do pressuposto que o momento agora é da gente simplesmente entender que a gente precisa dar continuidade naquilo que já foi feito. Obviamente, muitas empresas, né, que já estavam fazendo, elas vão continuar, né? Elas precisam dar essa continuidade. Aquelas foi como a Verônica trouxe, aquelas que não estavam levando isso de forma Sério, né? O pessoal que estava levando de maneira consistente. de forma consistente, elas vão deixar isso para trás mesmo, né? Então, talvez tenha sido só um momento para elas deixarem esse ponto e dar continuidade dentro do que for caber a cada um, né? Achei legal você falar do que a gente está sendo visto, né? Então, eu acho que é o exercício da presença também e até se conecta com a próxima pergunta que, enfim, traz um pouco do que a Verônica falou da construção, né? Da narrativa, da disputa, né? Porque no começo da Nova Sinopse eu falei muito da expressão woke, né, que, enfim, tem sido muito utilizada, muito na perspectiva cultural, né, quando a gente vê na produção de filmes, de séries e tudo mais, mas isso já está indo muito para a política, né, o próprio Trump estava usando isso em campanha, e é usado de maneira depreciativa para poder se referir a políticas progressistas, né, relacionadas principalmente a questões de gênero e raça. E aí, a palavra woke, ela, né, na língua inglesa, ela é o passado do verbo wake, que significa acordar ou despertar. E tem registros, curiosamente, né, de iniciar o uso dessa palavra no movimento negro dos Estados Unidos há quase 100 anos, lá pela década de 1930. A expressão que aparecia na época era o stay woke, né, permaneça acordado, fique acordado. E aí eu gostaria que vocês comentassem não só sobre essa expressão, mas a disputa constante que existe em cima das palavras, né? Levando em conta que a gente vive um mundo da pós-verdade, né? Um mundo, ainda mais hoje em dia, né? Com inteligência artificial, enfim, em que existe uma luta constante em relação às narrativas, as palavras e os termos estão cada vez mais em disputa. Eu queria começar esse bloco com você, por favor, Andressa. Eu acho que tem um ponto, Paulo, inclusive histórico, né? Da gente tomar cuidado com o apagamento, né? A gente traz a nossa ancestralidade, a gente traz a nossa história para que os colonizadores, né, simplesmente se posicionem a partir disso, tomando para si dentro da sua melhor visão. Então, esse é um ponto, por exemplo, que a gente precisa simplesmente aprender a fincar e, sobretudo, valorizar tudo aquilo que a gente construiu até aqui, né? E hoje a gente está falando de leis, a gente está falando sobre cotas, a gente está falando sobre toda a história e todo o posicionamento que a gente construiu dentro do próprio universo privado, né? Do mundo corporativo. Então, relacionado a esse momento que a gente está vivendo político, né? De simplesmente da gente entender, né, o que foi que a gente criou até aqui. E não simplesmente deixar isso se perder acreditando que isso é um posicionamento que agora pode ser... Qual que é o termo que você utilizou? Desconstruído, né? A gente tem que dar continuidade daqui para frente, né? E quando a gente fala isso, a gente precisa passar a acreditar que foi construído todo um pensamento, toda uma história, novos padrões, pensado olhando para nós, pessoas pretas, onde a gente fala por nós mesmos, né? E não dito a partir da narrativa de outras pessoas, né? Não, perfeito, realmente
se apropriar, né, daquilo que a gente construiu e não entender que é algo que está dado, algo com objetivo e que não está em disputa, sendo que está em disputa. E você, Verô? Também virei íntimo e já chamei de Verô. Verô, né? Vocês falando, eu pensei nessa questão da narrativa e lembrei de uma frase não, né? Uma parte de um texto da Grada Quilomba, no Memórias da Plantação, que ela fala o seguinte, ó, a língua, por mais poética que possa ser, tem também uma dimensão política de criar, fixar e perpetuar relações de poder e de violência, pois cada palavra que usamos define o lugar de uma identidade, né? Então, acho que ela fala muito sobre isso, não só ela, e lembrei nessa conversa do Stuart Hall, né, com Cultura e Representação, que ele fala muito sobre isso, como a gente, de fato, as nossas narrativas, as nossas construções são colonizadas, como você falou, né? Acho que é disputa, né? A gente começou falando que é uma disputa de narrativa e os conceitos, eles vão mudando também, né? E aí, acho que eu volto até no início da conversa, Paulo, você falou, e eu coloquei aqui para a gente não esquecer de falar, você falou, a gente também tem, né, toda essa construção de ESG. ESG é direitos humanos, é diversidade, né? Não são coisas separadas, são as mesmas coisas. Claro que ao longo do tempo, eu trabalho com isso há muito tempo, as nomenclaturas foram mudando. Na minha época eu não falava assim diversidade, equidade e inclusão. Eu era assistente social dentro de uma empresa e o que eu fazia? Olhava para o bem-estar das pessoas trabalhadoras e olhava para o entorno ali da comunidade. Isso era diversidade, equidade e inclusão, só não tinha essa nomenclatura, né? Eu acho muito perigoso, de fato, essa disputa e como a gente vem perdendo em alguns lugares acho que é o que a Andressa falou, né? Existe uma questão de apropriação cultural, inclusive, de narrativas, né? Então, é um lugar muito preocupante. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem um movimento já acontecendo de mudar a nomenclatura de alguns projetos, alguns programas, para conseguir passar. Parece coisa de censura, sabe? Lembra a ditadura aqui no Brasil? Então, você tem que adaptar a sua linguagem para ver, você não pode mais usar essa palavra, não usa diversidade. Não usa... Eu já cheguei em empresas e as empresas me falaram assim, a gente só não pode usar essa palavra aqui, tá? Então, isso é muito perigoso, porque a gente lutou muito para chegar nesse lugar, né? E aí tem um esvaziamento e uma distorção também, uma negativação dessas palavras e dessa história, né? Porque isso não é novo, isso é desde sempre, né? Quando a gente pensa, né, na nomenclatura, quando a gente olha para a população negra, quantas palavras e quantos elementos foram negativados historicamente, né? Então, acho que a gente só precisa tomar cuidado com as narrativas, eu acho que ainda está em disputa e a gente tem que disputar sim, mas acho que para a gente disputar isso, a gente precisa contar essa história, né? Porque é isso, quem tem o poder, né, da comunicação, que para mim é o quarto poder hoje, pode falar sobre isso, vai falar, e aí essa história, que muitas vezes está na oralidade, acaba não chegando em alguns lugares. Então, a gente tem um trabalho aí de letramento. Apesar de a gente vai falar de letramento, tem questões de letramento que eu tenho minhas críticas aí, mas a gente precisa contar a nossa história. Aí, ouvindo a Andressa falando, lembrei, eu até comentei com o Paulo de uma ex-aluna minha que virou uma amiga, a Larissa Cordeiro, que eu sempre falo desse poema dela, e ela é uma poetisa, faz slams, uma cientista social também, né, uma profissional incrível, e eu nunca me esqueço, ela fez um poema, e eu usei um trecho dele no meu mestrado, e ela começa falando assim: pesquisa a dor que não é sua, prazer, universidade, eu sou objeto de estudo que saiu do tubo de ensaio. Né? Então ela está dizendo, pesquisa a dor, mas que não é sua. Então eu estou aqui, não precisa ninguém falar a minha história, eu vou contar a minha própria história. E aí acho que quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão nas organizações, né, na sociedade como um todo, a gente está falando da gente contar a nossa própria história, de não precisar vir uma outra pessoa e contar sobre a nossa história, porque ela vai contar a partir da perspectiva dela, a partir da ótica dela, né? Como diz aí Leonardo Boff, né, cada conto a gente aumenta um ponto, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, e aí por isso que é importante ter pessoas diversas em todos os lugares, inclusive na comunicação, gente, a comunicação para mim é um gargalo muito grande, não só para mim, né, para a sociedade como um todo, a minha visão, né, mas se a gente for olhar hoje, os meios de comunicação definem o que a gente veste, o que a gente come, o que a gente consome, em quem a gente vota, inclusive, né, então a gente está falando dessa disputa que é muito, o buraco é bem mais embaixo, né, tem muito mais coisas aí. Sim,
Pensando agora, a disputa também está no algoritmo, né? Total. Pensando na comunicação, Uhum. né? Enfim. E só um comentário em relação a isso que você falou, Verônica. Se eu não me engano, acho que a JP Morgan, nos Estados Unidos, ela mudou dentro do termo, né, diversidade, equidade e inclusão, né, em inglês, ela trocou o E de equidade por oportunidade, opportunity. Então lá eles estão falando DOI. E assim, é um peso gigantesco você trocar a palavra equidade, que por muitas vezes pode ser símbolo de justiça, por oportunidade. Né? Uhum. Quando a gente fala da pauta de diversidade, a gente está falando, obviamente, de você dar oportunidade para as pessoas com qualidade, né, para que elas possam não só se inserir, mas ser realmente incluídas, né, no mercado de trabalho e, enfim, em outras comunidades, né? Mas esse termo, ele não é à toa essa mudança, né? Uhum. E aí, indo pro bloco 2, né, da nossa conversa. Você quer comentar alguma coisa, Melissa? Quero. E aí eu quero fazer link com isso que a Verô trouxe, gente. Perfeito. Vamos falar da gente pra gente, né? Sim. De onde que a gente tá nesse lugar. E eu parto do pressuposto que esse é o ponto forte dessa conversa, sabe? É de não ser contado pelo olhar do outro, né? Pelo lugar do outro. Então, da Andressa enquanto mulher preta, da Verô enquanto mulher preta, do Paulo enquanto um homem negro, poder falar sobre o seu lugar de fala, poder falar sobre a sua própria história, falar sobre as suas dificuldades, inclusive quando você vai fazer um processo seletivo, né? De você estar dentro de uma organização na qual você vai participar de um processo seletivo, da qual tem uma outra pessoa preta que vai pensar nas suas necessidades enquanto aquela situação. Então, quando você traz isso, Verô, eu acho que tem tudo a ver com essa pauta que a gente está trazendo agora, né? Vamos pensar em números, né? Quais são os números que a gente pode trazer, né, voltado para tudo isso? E quantas empresas, na verdade, falam de verdade de oportunidade? E quando a gente fala de oportunidade, o que significa isso? Né? A gente está falando de estudo, a gente está falando de experiência, e se a pessoa não tem, por exemplo, o estudo necessário, será também que as organizações vão dar esse espaço para que ela possa se desenvolver e chegar num ponto de fato para poder trabalhar naquele lugar que ela está? Então, é uma das coisas que, por exemplo, eu fico me questionando, né? Principalmente enquanto pedagoga. Né? Qual é o papel das organizações, das instituições, do desenvolvimento das pessoas que não têm, de fato, essa oportunidade que todo mundo está falando? Nossa, excelente. Isso faz até a gente quebrar não sei quantas paredes, porque a gente está falando da disputa de termos e até a própria expressão diversidade, equidade e inclusão também está em disputa, né? Então, qual é o ponto de vista quando a gente fala dessa expressão? Porque às vezes realmente uma pessoa que, enfim, não se vê dentro de uma sociedade, né? A gente às vezes comete esse erro de não entender, por exemplo, que pessoas brancas também são racializadas, né? De entender que pessoas que reúnem uma série de privilégios, elas podem ser aliadas, né? E que, ao mesmo tempo que o ponto de vista delas, por si só, ele acaba sendo incompleto, né? Então, como é que a gente faz com que esse conceito seja o mais amplo possível, mas que também tenha um lado e seja um lado de nós mesmos, né? Seja um lado que olhe para os grupos minorizados. O ponto de vista seja de um grupo minorizado, né? E aí, acho que até complementando isso, eu fico lembrando dos livros que eu já li. E aí eu lembrei da Spivak, que ela fala, né? Pode subalterno falar? Né, que é uma escritora indiana, porque é isso também, a gente pode falar, mas é assim, quem vai ouvir? E aí tem muito a ver com essa disputa de narrativa, né? Porque se a gente faz parte de um grupo historicamente minorizado, a nossa voz tem um peso diferente socialmente falando, né? E aí é um desafio, que acho que é aí que as políticas de diversidade, equidade e inclusão efetivamente, se de fato forem colocadas na prática da forma como deveriam ser, aí sim a gente precisa pensar quem é ouvido, né? Porque falar, todo mundo fala. A questão é quem é ouvido, né? A história do lugar de fala, que eu acho que se distorceu muito. Por isso que eu gosto muito da Spivak falando sobre o lugar de fala, porque ela traz essa provocação, inclusive contra-colonialista, né? Então, quem é que pode falar? E a Grada Quilomba também faz uma reflexão sobre isso, né? Então, quem fala e quem quer ser ouvido, né? E o que as pessoas não querem ouvir, inclusive, né? O que elas têm medo de ouvir? Verô, eu acho que tem uma coisa que vale a pena a gente pensar aí, que aí é até uma crítica, né? Para quem é o letramento racial? E muitas pessoas acham que o letramento racial são para pessoas pretas.
E não são. São para pessoas não pretas também, né? E entender qual é o papel das pessoas não pretas nesse rolê todo, né? Sobretudo pessoas brancas, que são pessoas que normalmente estão no poder. Qual que é o papel dessas pessoas? Né? De abrir caminhos, né? De oportunizar, não é? E aí a gente começa a falar de um momento de encontro, né? Onde a gente chega num resultado que a gente de fato quer. Então, e aí os resultados aparecem, né? E aparecem de forma muito Você positiva. sabe que eu aprendi com o Daniel Bento, filho da Cida Bento? Ele foi num evento com a gente, ele falou assim, a gente tá falando muito de letramento e é super legal, mas a gente precisa ter fluência. Legal. A gente precisa ter fluência nos temas de direitos humanos e diversidade, né? E isso me tocou muito, porque é isso. Quanto tempo que a gente está falando sobre isso, né? Eu lembro da Nilma Lino Gomes, né? O último livro dela é, né, Os Movimentos Negros Educadores, né? A gente está nessa história do letramento, não que ele não seja importante e para quem que ele é importante, mas a gente precisa ir para a fluência. Como que a gente chega na fluência, né? Desse tema, né? Não só das questões étnico-raciais, mas de diversidade e direitos humanos como um todo, né? Sim, não, maravilhoso. Nossa, muito bom essa troca que a gente teve aqui. Só vou andar um pouquinho com o que a gente, enfim, estava discutindo, falando mais propriamente do Brasil agora, né? Eu acho que a Verônica, ela puxou muito bem essa questão de que a gente tem uma legislação diferente, né? E acho que a Andressa sedimentou bem a reflexão que a gente pode fazer em relação aos processos seletivos, né? E no Brasil a gente tem um contexto que obviamente se diferencia, né? Porque a gente está falando de um arcabouço legal muito mais robusto no que diz respeito enfim, as legislações raciais, de gênero, de pessoas com deficiência também, né? E por conta disso, até vi a Verônica numa entrevista falar pendência ao invés de tendência, né? Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão. E temos, por outro lado, também grupos políticos identificados com a extrema-direita, como a gente acabou de citar, que usam expressões como agenda woke, lacração, focando muito mais em discurso do que em prática, né? Ou seja, pelo que vocês falaram, inclusive, essa onda anti-diversidade, equidade e inclusão parece não ter a mesma força no Brasil, dada a nossa Constituição enquanto povo. Mas o nosso país, né, a gente pode realmente cravar que ele tem particularidades que nos fazem ter uma abordagem distinta em relação à diversidade, equidade e inclusão. Ou seja, se por um lado a gente não se preocupa com essa onda externa, o que a gente tem de bom para além da legislação que a gente pode desenvolver, para que a gente pode potencializar e que distingue a gente dentro dessa comparação com os Estados Unidos. Eu estou colocando os Estados Unidos como referência porque como surge de lá e isso acaba reverberando, às vezes a gente elege lá como um termômetro do mundo, mas a gente tem que ver realmente como um termômetro do mundo. Então, basicamente, entender o que a gente tem de particular assim que distingue a gente para além da questão de legislação. E você quer começar, Andressa? Olha, quando você fala sobre isso, me veio justamente as ações sociais, né? A importância do terceiro setor em meio a tudo isso, né? Veru, até enquanto assistente social, acho que pode trazer um pouco mais de dados, né, voltado para isso, mas essa prática, principalmente de ações, né, dentro das organizações do primeiro setor das empresas, eu penso que ela traz aí muitas possibilidades de chegar em pontos que a gente, de fato, precisa valorizar, né? De chegar na vivência em si da sociedade dentro desse ponto de lugar, né? Sim. Enfim. Eu acho difícil a gente comparar os lugares, porque os lugares têm, os territórios têm as suas particularidades, né? Eu acho que essa coisa do comparativo é bem complicada pensando nesse cenário. A história dos Estados Unidos não é a mesma história do Brasil, né? Mas quando você falou, a primeira coisa que eu ia falar assim, sabe qual é a diferença do Brasil e dos Estados Unidos? O clima tropical. Inclusive, o clima, tem vários estudos que dizem que o clima interfere muito no comportamento humano, né? Sim. Inclusive no humor das pessoas, né? felicidade. Depressão, questão da saúde mental. Então, assim, o clima, tá? Mas não dá para comparar. Eu acho muito negativo quando a gente entra nesse lugar de comparação, porque acho que são realidades diferentes, mas eu sempre volto muito, independente se é no setor empresarial, qual que for,
nos movimentos sociais. A gente tem movimentos sociais muito enraizados aqui, muito poderosos, fortes, e eu acho que a gente tem que... Muita coisa que a gente tem hoje é fruto desses movimentos sociais, né? Por isso que eu acho que citei a Nilma Lino Gomes, porque ela fala muito sobre isso. Porque a gente aprendeu com os movimentos sociais, né? Os movimentos negros educadores, né? Eu mesmo sou fruto de Educafro e de Uniafro. Mesmo sendo assistente social, eu achei que eu ia aprender sobre algumas questões na faculdade de serviço social. Lê do engano, não rolou. Né? E eu falei, não é possível, não é só questão de classe, tem raça também. Quem vai me mostrar isso? Eu fui para o mestrado e não me ensinaram isso. O meu conhecimento veio dos movimentos sociais, da Educafro, da Uniafro. Então, assim, os movimentos sociais, eu acho que aqui são é o nosso diferencial, sabe? As pessoas, esse engajamento. E aí tem tudo a ver também com a nossa construção política, né? Então, a questão das nossas manifestações, como que a gente consegue expressar de fato, né, os nossos desejos políticos. E acho que esse é o lugar. Eu acabei de voltar de Cuba e aí é uma outra realidade, né? E aí é um caos. Não vamos falar sobre Cuba, mas assim, que eu buguei, amei, odiei Che, mas já amo já, tá? Mas é isso, assim, quando você tá num lugar que você não consegue de fato fazer essas movimentações políticas, né, como isso reverbera no governo, nas empresas e na sociedade como um todo. Então, acho que o diferencial do Brasil são os movimentos sociais. Eu nunca me perco disso, mesmo estando dentro de uma empresa. Eu falo, a gente está aqui nessa empresa lutando para ter pessoas negras em posição de liderança, mulheres, que é as minhas agendas lá no Pacto Global, pessoas com deficiências, gerações. E aí, por que a gente está lutando para essas pessoas estarem aqui? A gente está falando de erradicação da pobreza, a gente está falando de redução das desigualdades sociais. No final, a gente não pode se desassociar de quem são as pessoas que vão ser beneficiadas, né? Mesmo eu fazendo articulação política ali com as empresas e com o governo. Então, acho que para mim esse é o lugar muito importante que eu vejo a nossa força aí. Tá? E aí eu vejo porque eu também sou fruto desse lugar, né? E esse movimento mudou não só... não mudou só a sociedade, mudou a minha vida, né? Eu sou a primeira geração da minha família que acessou o ensino superior, que conseguiu fazer coisas, e eu não quero ser a primeira, como diz a Conceição Evaristo, né? Não é importante ser a primeira, é importante não ser a última, né? Mas isso não é só a minha vida, é a vida da minha família, da minha comunidade, do meu entorno. Esses dias eu encontrei uma pessoa que morou no mesmo bairro que o meu, e a gente não se via há 10 anos, e ela, né, teve toda uma vida muito complicada, né, teve filhos muito cedo, não tinha uma estrutura ali, várias questões, e aí eu levei ela, a gente se reencontrou num samba, porque o samba é esse lugar, na quebrada, pagode da disciplina, e a gente se reencontrou, e aí ela começou a andar comigo, e a gente foi numa universidade que eu ia fazer uma palestra, ela falou, nunca entrei numa universidade. E aí eu falei, nossa, você tem muito perfil de articuladora, você era uma liderança comunitária e hoje ela está querendo estudar e fazer serviço social. Então, assim, olha só o impacto, né? Não é só na nossa vida, é na sociedade como um todo. Então, acho que esse é o nosso ponto positivo, assim, os movimentos, sempre. O movimento enquanto continuidade, né? Uhum. É por conta deles que a gente continua. Que exatamente. A gente sobrevive, que a gente existe. Nossa, maravilhoso. Eu vou até pegar esse gancho e juntar duas perguntas em uma aqui. Primeiro eu vou dar um contexto com alguns dados, enfim, para a gente poder caracterizar um pouquinho, porque vocês falaram muitas coisas importantes, falaram sobre liderança e tal, então acho legal a gente trazer isso aqui. Dados sobre liderança de pessoas negras. No Brasil, menos de 5% das lideranças das 500 maiores empresas são negras. Por si só, isso já é um dado alarmante, quando a gente olha o Brasil, que tem 56% de pessoas negras como composição. E acho importante só destacar, né, que a gente estava provocando, né, esse discurso de comparação com os Estados Unidos, lá cerca de 14% das pessoas que são negras. Né? Então, tem esse fator de a gente ter uma demografia muito mais diversa. Né? Mas ainda nessa pesquisa, né, se a gente olhar só a camada de gênero, 69,9% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres brancas, enquanto 31% são ocupados por mulheres negras. 69,3% dos cargos gerenciais são ocupados por homens brancos, enquanto 28,6% são ocupados por homens negros. E esse relatório é o relatório Lideranças em Construção, porque a trajetória de profissionais negros é tão solitária, que foi elaborado pela Indique Uma Preta e a Chloe Unit. Vocês conseguem, inclusive, encontrar no movimento Mulher 360 essa pesquisa, mas em outros portais também é possível. E ela tem como objetivo analisar a trajetória de profissionais negros e negras em cargos de liderança. Né? Então foram entrevistadas
1.000 mulheres negras em cargos de liderança no Brasil no ano de 2023, só para também ainda trazer esse recorte de raça e gênero. Dados de pessoas trans. De acordo com os dados da ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, apenas 4% das pessoas trans e travestis estão no mercado de trabalho formal e 0,02%, ou seja, um número muito baixo, teve acesso ao ensino superior. Que a gente até estava falando nos bastidores aqui das incongruências, né, muitas vezes das vagas afirmativas, que às vezes, por exemplo, nesse recorte específico de pessoas trans, você tem uma vaga que ela é voltada para uma pessoa trans, mas pede uma escolaridade que não condiz, né, com uma possibilidade, com uma trajetória que essa pessoa poderia ter no que diz respeito à formação acadêmica. Dados de disparidade de gênero. Mulheres ganham 20,7% a menos que homens em empresas com mais de 100 funcionários. E aí, de acordo com o segundo relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios, quase não sai aqui, gente, divulgado em setembro do ano passado, as mulheres ainda recebem 20,7% menos do que os homens em mais de 50 mil empresas. E são empresas com 100 ou mais empregados. E esse levantamento ele usa os dados da Raiz, né, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que teve como base o ano de 2023. Só para vocês terem uma ideia, teve uma primeira versão desse relatório em março de 24, ou seja, cerca de 6 meses antes desse relatório que eu estou citando agora, em que a diferença era 19,4%. Então, aumentou a diferença. Enfim, tem muitas informações lá. No próprio site do governo você consegue encontrar esses números de maneira mais detalhada, né? Tem inclusive a qualificação, né? A transversalidade de mulheres negras. E aí, a partir disso, né, tem algumas perguntas e até, enfim, próprias, inclusive, né? Uma pergunta própria para a Andressa que eu queria fazer para você, que é: quais que são os maiores obstáculos para a empregabilidade de pessoas de grupos minorizados no Brasil hoje? E quais que são as histórias de sucesso e boas práticas que você tem visto? E aí, enfim, acho que é legal a gente pensar a qualidade dessa representação, né? Porque às vezes a gente fala de vagas diversas e tudo mais, mas quando você vai ver a composição da empresa, boa parte das pessoas que fazem parte de grupos minorizados estão em cargos mais baixos, né? Então são estagiários, são assistentes, e não estão nos cargos de liderança, né? Então eu queria saber de você, Andressa, como é que você vê, né, os maiores obstáculos para essa empregabilidade, e se você tem alguma boa prática, alguma coisa legal que você gostaria de compartilhar. Olha, com base na experiência que eu venho tendo dentro da consultoria, quando um cliente me procura, é principalmente para poder tentar entender coisas básicas. A gente está falando, inclusive, da questão da escolarização, né? Quando a gente fala da escola, a gente precisa entender quanto maior a escolarização, a gente percebe que menos pessoas pretas conseguem chegar, né? Por exemplo, vamos pensar na questão do ensino médio. E aí, por que elas vão desistindo de estudar? Não desistindo, tendo dificuldade de estudar, porque precisam trabalhar, né? Quando vão buscar para uma vaga, uma das coisas que mais atrapalha, por exemplo, são coisas simples como a questão da escrita, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que eu mais trabalho quando eu vou falar da empregabilidade é como fazer uma boa redação, né? Como que eu devo me portar dentro de uma entrevista de emprego, né? Como falar sobre si, como oralizar sobre si, falar sobre a sua própria história, sobre sua própria vivência, sem você, inclusive, se sentir envergonhado por aquilo, né? E isso é uma prática que acontece porque muitos desses candidatos, inclusive o Paulo, não está se vendo do outro lado da mesa. Né? Por que muitas vezes, infelizmente, não é um candidato, no caso uma pessoa preta, que está ali fazendo aquela entrevista, né? Então, são desafios que eu venho percebendo dentro da consultoria. Então, vem a questão da escolarização, né? Você pede a vaga, de repente pede a questão de ter o inglês avançado, né? Por que aquela pessoa não tem o inglês avançado, né? Então, eu vejo que
foi o que eu falei anteriormente, né? Tá faltando também ter um olhar de saber, peraí, eu tenho uma vaga de fato que eu estou disposta a desenvolver esse candidato para que ela possa ocupar essa vaga, né? E aí a gente está falando de equidade, de olhar olhar para o candidato a partir da sua história, a partir dos seus desafios. E aí a gente vai falar de oportunizar. Né? Já que eu quero que ele tenha um inglês, será que eu, enquanto empresa, estou disposta a simplesmente oferecer de forma que ele de fato possa chegar naquele lugar, né? Possa ocupar aquele lugar? Então, esse mais um motivo pelo qual é importante ter uma outra pessoa que possa ver, né, a perspectiva de uma pessoa preta, de uma pessoa LGBT, né, para que possa de fato entender o que é representatividade. Legal. Você falou do exemplo da redação e tudo mais. Você tem alguma boa prática, alguma coisa legal para compartilhar? Ou um case de sucesso, assim, alguma coisa? Olha, uma coisa que foi muito legal, uma das minhas clientes, quando ela veio fazer isso, né? Ela falou assim, Dessa, tem alguma receitinha de bolo, né? Para eu poder falar sobre a redação? Eu falei, gente, olha... Escrever uma boa redação é você saber falar sobre a sua narrativa, né? E aí vem o desafio, né? A ortografia, né? Vamos revisar, né? Vamos ler essa redação, vamos escrever, vamos estruturar e vamos principalmente saber entender como revisar isso, né? Eu acho que é um pouco disso, assim. Ele é muito bom. Verônica, tem uma pergunta também específica para você. Ainda também com essa visão crítica, né, da qualidade da representatividade. Além da conscientização, qual o papel da educação continuada e do letramento para que diversidade e equidade e inclusão não seja vista como uma moda? Né? Porque também tem esse fator de que, tipo, agora, novamente, o exemplo da tendência e da pendência. Né? O assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, eu acho que caracterizou isso, Black Lives Matter, como se fosse uma espécie de uma campanha /moda, né? E é curioso, né? Porque naquele momento o Trump não é reeleito e parece que as coisas baixam e ele acaba sendo eleito depois, né? Mas enfim, como é que a gente vê como um valor estratégico para as empresas brasileiras? Né? Como é que a gente consegue engajar as lideranças de forma genuína e aí pensar a liderança não só no desenvolvimento de pessoas que fazem parte de grupos minorizados para se tornarem líderes, mas também lideranças que não estão nesses grupos e podem ser sensibilizadas, né, a promover um ambiente mais diverso. Né? Então, como é que você conseguiria, enfim, dizer para não ser moda e ser algo mais estratégico? Antes eu vou só contar para as pessoas o que é a pendência e a tendência. Por favor, né? por Que favor. a gente não contou. É porque eu sempre falo que diversidade, equidade e inclusão não é... As pessoas falam que é tendência, né? Moda, eu falo não é tendência, é pendência histórica. A gente tem uma dívida histórica e a gente está muito atrasado, inclusive, nesse lugar. Então, só para todo mundo saber e ficar todo mundo na mesma página. Pensando estrategicamente, a intencionalidade, sabe? Acho que primeiro começa por intencionalidade. Nos últimos indicadores dos movimentos, igual falando de lideranças negras e de outros grupos historicamente minorizados, eu tenho metas para as empresas dentro do movimento Raça e do movimento Elas, de pessoas negras e mulheres em posição de alta liderança. E aí, quando a gente vai olhar os indicadores, quais são os 2 maiores problemas que as empresas trazem? E aí eu estou falando de pessoas que são analistas, coordenadores, gerentes das áreas de diversidade. Quais são os maiores problemas? Primeiro, engajamento da alta liderança e segundo, budget, recurso. E eu sempre fico me perguntando o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Porque se não tem engajamento da liderança, não tem dinheiro, né? Então, não se faz nenhuma política sem dinheiro. Isso é importante, né? Inclusive inclusão, né? Quando você contrata mais pessoas. Então, eu acho que falta intencionalidade. Né? E a intencionalidade ela não vai vir de forma orgânica, gente, não vai, nunca aconteceu nada de forma orgânica. Vai ter que ser intencional, vai ter que ser através, às vezes, de legislações, de políticas, de normas. Como que a gente constrói ações de diversidade, equidade e inclusão de forma institucional? Como que a gente institucionaliza isso? Porque essa é a maior dificuldade. Então, hoje tem uma liderança ali naquela empresa, que é uma liderança aliada ou faz parte de algum grupo historicamente minorizado. Ela vai aí se engajar num projeto de diversidade. Se ela sai, não tem continuidade.
Esse é o nosso maior gargalo. Inclusive, a gente está fazendo os diálogos de diversidade andando pelas 5 regiões do país. A gente estava em Curitiba e em Curitiba o tema era institucionalização das ações de direitos humanos e diversidade. Como que a gente faz isso? Né? Que isso fique perene naquela organização, né? Que de fato não tenha uma perda, que acho que é a discussão que a gente está tendo a nível nacional e a nível global também, né? Então, não dá para mudar o governo e a gente perder as políticas de diversidade, não dá para mudar a liderança e a gente perder as políticas de diversidade. Como que a gente institucionaliza essa demanda, né? Esse pilar. Então, acho que tem vários desafios aí que vão passar também pelo letramento, né? Mas a gente sabe que às vezes as empresas, né, como diz minha mãe, aprendi em casa, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Qual que é a dor? É no bolso. Quando pega no bolso, a gente se movimenta, né? Então, hoje pensando em boas práticas, tem empresas que colocam nas metas das pessoas executivas bônus relacionados a praticações de diversidade. Então, assim, se você não ter nenhuma ação dentro da sua gestão, você não vai ter o bônus. Você vai ser prejudicado financeiramente falando. Isso, para mim, é uma ótima prática. Pega no bolso da galera, né? Então, assim, tem que ter metas. E metas públicas. Por isso que no movimento Raça é Prioridade Elas Lideram, a gente coloca as metas. Então, a empresa tem que se comprometer. Quem tem que assinar a carta é o CEO, o presidente ou presidenta da empresa. Então, estou me comprometendo com 50% de vagas de pessoas pretas em posição de liderança até 2030. É público isso, as pessoas vão cobrar isso, né? Então, tem uma questão reputacional aí também importante, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar por esse caminho estrategicamente falando, intencionalidade, engajamento dessa liderança, como que a gente engaja essa liderança, que é um grande desafio, é o maior BO, e eu não tenho um pó de pim-pim-pim, uma resposta pronta para como fazer isso, mas acho que a questão do bolso é um caminho interessante pensando em boas práticas. Mas acho que eu queria até complementar a pergunta que você fez para a Andressa, que eu acho que pensando em lideranças, né, quando a gente fala, pessoas negras, né, você trouxe aí os dados de pessoas negras em posição de liderança, pessoas de grupos historicamente minorizados, a gente tem um grande desafio. Quando a gente olha algumas empresas, né, grandes empresas, inclusive, você vê muitas pessoas negras na básica, é o que você falou, mas não estão ascendendo para cargos de liderança, porque a gente tem um problema pós-inclusão. Quais são os desafios pós-inclusão? As pessoas entraram ali, e aí estar em posição de liderança não é fácil também. Eu falo isso porque eu sou uma mulher preta, liderança de uma organização global. Então, assim, quais são os desafios? O racismo está lá ainda. Os machismos estão lá ainda, né? Então, a gente tem muitos desafios pós, e além dessa pesquisa do Indique uma Preta e do Movimento Mulher Transgênero, que é a Margarete, inclusive um beijo, Margarete Gudenberger, nossa parceira. Então, assim, a gente tem uma pesquisa que foi feita pelo Pacto Global e pela 99 Jobs, né? Que fala sobre mulheres pretas em posição de liderança. Quais são os maiores desafios? Os 2 primeiros, racismos, no plural, né? Como diz a Benilda Brito, ela fala sempre racismo, dá para falar no singular. Os racismos e os machismos. Então, como que a gente, de fato, cria um ambiente seguro para que as pessoas possam desenvolver suas potencialidades e chegar em cargos de liderança? Além das questões que as pessoas chamam de viés inconscientes, eu acho que a gente tem que nomear os bois, né? Os racismos ali, que as pessoas não conseguem ascender, são as barreiras invisíveis, né? Então, você está ali dentro, e aí, acho que é um ponto que eu queria trazer aqui, que é muito importante. A gente está falando muito de programas de mentoria que são boas práticas, mas se a gente for ver, hoje quando eu vou olhar as pessoas negras, por exemplo, que já equipararam, mulheres já equipararam os homens na universidade. Sim. Já passaram dos homens, mas não têm as mesmas oportunidades, né, nem de salários, nem de cargos de liderança. Então, a gente está falando de pessoas muito capacitadas, que para chegarem na posição que elas são muito fodas, entende? E a gente ainda fica com esse discurso de que a gente precisa formar as pessoas. E aí eu fico assim, qual vai ser a próxima desculpa? Porque agora as pessoas têm formação, têm inglês, né? Claro que ainda menos de 5% da população brasileira fala inglês, e quando a gente coloca outros marcadores identitários, mas tá, e aí? Depois, qual vai ser o outro desafio, né? É aquela história do filme Estrelas Além do Tempo, quando você chega na linha de chegada, você muda ali, né, a linha de chegada. Então, a gente só precisa tomar cuidado. Eu acho que daqui a um tempo, esses programas de desenvolvimento não vai mais servir. A gente vai precisar pensar em outras estratégias que acho que vão estar ligadas muito a esses racismos, assim. Então, quais são os desafios pós-inclusão? As empresas têm pessoas negras, mas estão no operacional. Como que a gente faz com que essas pessoas consigam chegar nas posições de liderança? Não é só a formação, não é.
Queria que fosse, porque a gente resolveria muito mais facilmente, né? Não é só isso. Verô, você falou sobre a questão de pensar para além do treinamento, para além do estudo, e aí você fala do viés do budget, né? E mexer no bolso realmente é uma forma de fazer as pessoas pensarem no que de fato precisa ser feito também. Aí eu acho que vale a pena a gente pensar na questão qual que é a importância da nossa política, né? Das pessoas que estão lá no topo, de saber cobrar isso, né? Porque já que é mexendo no bolso que a gente tem melhores resultados, vamos pensar numa prática de fiscalização, né? Então é por isso que é importante a gente pensar também quem é o governo que está aqui com a gente, né? Ele está de fato olhando para tudo isso? Ele está de fato querendo mexer em tudo isso? Né? E quem são as pessoas que estão envolvidas com esses movimentos, né? Não, isso é ótimo, porque assim, tem um aspecto de liderança individual, mas também tem a liderança institucional. Sim. Né? Então, tanto as instituições privadas quanto públicas, nesse sentido, né? Então, enfim, achei incrível o que vocês trouxeram, porque tem muito essa preocupação em relação à intencionalidade. Acho que, novamente, uma coisa que permeou toda a conversa, né, é que os conceitos estão em cada vez mais disputa e luta. E como é importante também a gente se ver e se perceber nesses processos, falar por nós, enfim, acho que foram coisas que apareceram muito na fala de vocês agora. Esse ponto da reputação, eu acho que ele é muito importante, voltando novamente a essa questão da liderança institucional e o que a Verônica também falou, né, de sentir o bolso, também tem a questão da reputação positiva, né, porque muitas vezes tanto os governos, eles lançam selos, né, lançam reconhecimentos públicos, editais de inovação muitas vezes, e até as consultorias fazem esse processo também de certificar essas empresas, né, e isso também é um agregador de valor que pode puxar uma demanda para que essas empresas elas né, elas procurem e persigam esse caminho de reconhecimento público no que diz respeito à diversidade. Ao mesmo tempo que tem uma linha tênue aí, que é a qualidade dessa representatividade. Porque eu tenho medo dos selos, Exato. viu? Porque tem uma mercantilização desses selos também, né? Então, se eu Exato. pago, eu tenho esse selo, eu recebo esse prêmio. Então, Exato. é um lugar muito perigoso também, porque o mercado, né? E é esse ponto que eu ia trazer da instrumentalização, né? Porque muitas vezes a gente começou a nossa conversa falando do esvaziamento da agenda nos Estados Unidos, mas também existe no Brasil, e aí vocês podem falar se eu estou falando faz sentido ou não, uma certa instrumentalização da pauta, né? Que, digamos assim, está muito mais atrelada ao marketing social do que realmente a ações socialmente responsáveis. Então, uma fala da Andressa no começo da nossa conversa, né? A gente existe não só um dia, a gente existe os 365 dias. Mas ainda nas empresas você pega apenas uma pessoa que faz parte do grupo minorizado e usa ela numa data, tokenizando ela, né? O seu troféu, diversidade, digamos assim, para que você possa, enfim, exibir para todo mundo o quão diverso está sendo. Então, às vezes, a preocupação em sair bem com na foto acaba sendo mais imperativa do que realmente você promover ações de diversidade. Então, por isso que eu também quis provocar essa conversa, porque é isso, né? Às vezes você tem ações que certificam, muitas são sérias, né? Acho que os prêmios de inovação públicos, eu acho que eles têm uma importância muito grande também, porque embora você tenha cota, né, na gestão pública, você não tem, eu acho que, programas efetivos de você alçar as lideranças na gestão pública, né? E de você promover um letramento ainda maior dessas pessoas, né? Um conhecimento maior em relação a essa agenda, né? Muitas vezes o único momento formativo que essa pessoa vai ter é o concurso. Ela vai prestar um concurso para poder entrar nesse cargo e às vezes não tem um pós isso, né? Então... mas está mudando, viu? Agora tem um programa do governo federal de diversidade, equidade e inclusão para os ministérios, né? Então tem uma movimentação acontecendo aí. No ENAP, né? O ENAP tem Sim. cursos, mas tem um programa que foi lançado recentemente, inclusive. E aí, nesses diálogos, eu tive em Brasília recentemente, e aí a gente teve o tema de empresas públicas e tinham ali vários... O Ministério da Igualdade Racial estava lá, o Ministério dos Direitos Humanos é muito próximo da gente, então tem ali um programa do governo federal olhando para a diversidade, equidade e inclusão. E claro que a questão que é colocada é o desafio do concurso público, né? Como que a gente passa essa barreira do concurso público, mas a gente precisa pensar em ações para as pessoas passarem no concurso público. Aí é base, é voltar para a base, para a educação, etc.,
etc. Mas tem um movimento acontecendo, inclusive, que de fato é mais difícil. Inclusive, fala das empresas públicas, né? A empresa privada ainda ela tem um pouco mais de mobilidade, mas as empresas públicas ainda estão muito atrás quando a gente fala de representatividade, por exemplo, de grupos historicamente minorizados, né? Mas tem um movimento acontecendo que eu acho muito interessante, assim. Um programa já estruturado, então já tem coisas rodando e várias empresas públicas ali já comprometidas. Maravilha. São os primeiros passos, né? Sim. Da gente entender que é simplesmente pensar numa continuidade, né? Não é só o pré, mas é como que a gente vai permanecer. Sim. Que é o ponto inicial, inclusive, da nossa conversa. Exato. E que se muda o governo também, que não perca, né? Ai, não quero nem falar do ano que vem, mas assim, que o governo mude, a gente não perca os programas e as ações, né? Que tenha continuidade. Sejam políticas de Estado, né? Exatamente, políticas de Estado, não de governo. Gente, continuando, a gente está indo para nossa reta final da conversa, infelizmente. Eu tenho porque tanta tá coisa muito para bom. falar ainda. Mas ainda a gente tem uma cancha aí. Bom, se não é o fim que a gente está vivendo, o que a gente está vivendo então no que diz respeito à diversidade, equidade e inclusão? Seria um amadurecimento? Seria uma necessidade de provar o valor de negócio da diversidade? Como é que vocês veem isso? Vocês já trouxeram uma certa sinalização, né, de que, enfim, não devemos fazer essas comparações, né, com outros, né? Embora, né, seja quase que uma tendência aqui dentro das pessoas se compararem muito com lá fora, e o lá fora sempre é a Europa e Estados Unidos, né? O lá fora nunca é a Colômbia, nunca é a Bolívia, nunca é Angola, Exatamente. nunca é Moçambique, Africano, América Latina. exato, nunca é o sul global, né? Então, a gente consegue no Brasil provar esse potencial inovador sem olhar o contexto externo como um termômetro? E aí eu queria começar esse bloco, bati aqui, perdão para quem está escutando, mas queria começar com você, Verônica. Eu acho que é possível, sim. Acho que é exatamente pensando aí quais são os países, né, que são considerados, entre aspas, aí, de terceiro mundo, que a gente precisa olhar mais. Assim, tem muitas boas práticas acontecendo e o Brasil, assim, é uma referência em vários temas. Por exemplo, no tema de gênero, o Brasil agora estava presidindo o W20, né, que é o grupo aí do G20 que trata a questão de gênero. A Ana Fontes era presidente e a Adriana Carvalho vice-presidente e que foi passado agora para a África do Sul. E em Nova York, a gente nessa conversa, era assim, olha, como o Brasil vem aí, de fato, trazendo muitas iniciativas de gênero, né, que são positivas e que são referências para o mundo, sabe? Eu tive agora uma conversa com o Pacto de Angola, o Pacto da Argentina, todo mundo querendo saber o que a gente está fazendo dentro do tema de gênero, de raça, né? Igual eu tenho aqui dentro no Brasil, no Pacto, 10 movimentos olhando para a questão da Agenda 2030, que 92% da Agenda, né, 2030, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que não são mais 17, são 18, porque a gente já incluiu o ODS 18, que fala da questão negra e indígena, né, igualdade, equidade étnico-racial, 92% são relacionados a direitos humanos. Né? Então, a gente tem, sim, acho que muita coisa para fazer, mas a gente tem um caminho aí que eu vejo muito como positivo. Acho que não voltamos atrás e a gente, sim, pode ser referência em várias ações. Eu vejo coisas incríveis acontecendo aqui, né? A gente fez uma premiação recentemente dos movimentos da área de direitos humanos e trabalho e eu vi boas práticas incríveis. Assim, não vou falar o nome da empresa, mas depois todo mundo pode ver o e-book, está disponível no site do Pacto das boas práticas. Mas no tema de gênero, tinha uma empresa que falou assim, eu quero uma empresa de energia, eu quero contratar mulheres para as áreas técnicas. E não tem mulheres formadas nessa área, que aí é a dificuldade que a gente tem de mulheres e meninas nas áreas de STEM. E aí, então a gente vai formar, a gente vai fazer parceria com organizações sociais, vamos formar essas mulheres, vamos trazer para dentro da empresa, fazer um link com a contratação e desenvolver essas mulheres. E o projeto deu super certo, né? Tiveram alguns percalços no meio do caminho? Tiveram. Teve uma situação que elas me contaram que eu achei super incrível. Falaram, olha, a gente quando criou a sala, né, de aula ali, era dentro do tema de energia, era uma sala mista, né, que tinham homens e mulheres ali, e aí alguns maridos não deixaram as mulheres participarem da aula porque tinham homens na sala. E aí eles tiveram que fazer todo o movimento e criar a sala só para mulheres. Então, assim, tem boas práticas incríveis, né? A gente é referência, como eu falei, no W20,
e em tantas outras questões. Então, eu acho que sim, a gente precisa descolonizar os nossos olhares. Acho que é isso, né? Que foi o tema do meu mestrado, a descolonização dos nossos saberes. Porque a gente fica só olhando para os Estados Unidos, não é uma boa referência, inclusive, em vários aspectos, né? Europa no geral, né? Então, a gente está falando de países colonizadores. Olha só para onde a gente está olhando, né? A gente está olhando para quem colonizou a gente e de forma positiva. Então, acho que a gente tem que tomar mais cuidado e descolonizar, de fato, os nossos saberes e olhar mais para dentro. A gente tem muitas potencialidades aqui dentro que a gente precisa, de fato, absorver e aprender. Os países, muitos países precisam aprender com a gente, inclusive. Então, eu acho que a gente é referência. Eu sinto referência no Brasil quando a gente fala de diversidade. A potência, né, de dar visibilidade, Sim. de fato reconhecer aquilo que a gente já tem, né? A gente tem muita coisa mesmo. E você, Andressa, como é que você se também... Eu imagino que sim, mas considera que o Brasil consegue provar esse potencial inovador sem olhar o outro, digamos assim, o outro colonizador como um termômetro? Eu concordo com o que a Vero trouxe, com certeza. Há mais ou menos um mês, eu vim justamente de uma participação de um projeto da qual uma dessas empresas, elas tiveram essa ação também de desenvolver mulheres pretas, né, pro mercado de trabalho e de olhar, de fato, para essa essência, né, desse povo. E deu um resultado muito incrível, gente. Então, é o momento da gente simplesmente levar para o âmbito da comunicação, né, da gente trazer para a visibilidade, a gente mostrar para que possa ser dado continuidade nessas ações em si. Então, eu acho que penso que é um grupo, né? É um agrupamento de ideias, um agrupamento de projetos, de leis, de levar o nosso valor e, sobretudo, que a gente possa, de fato, entender que isso pode ter... que eu não quero colocar da forma de preço, né? Mas de entender que o nosso valor tem o nosso valor, né? E que isso pode ser considerado para fazer novas histórias. Perfeito. Fazer um novo contexto. Verônica, só me ajuda a lembrar quando a gente fala de STEM, a gente está falando de ciência, tecnologia, engenharia... Ciência, tecnologia e inovação. Isso. Inovação. Que é uma discussão bem importante que o Ministério das Mulheres também, agora tem um projeto também que a gente está tocando junto, que eu até falei com você já no início, com a Unicef, né? Como que a gente educa as meninas e as mulheres dentro dessas áreas, né? Eu sou professora universitária, e você chega numa sala de humanas, mais de 90% são mulheres, né? E bem binarista, tá? Não concordo, mas assim... quando a gente vai numa sala de exatas, esses dias eu fui fazer uma banca de TCC numa faculdade de tecnologia, mais de 90% eram homens, né? Então a gente tem um gap na formação que tem uma história, né? Se a gente for pensar nas brincadeiras infantis, né? Eu sou de uma família de mulheres, a casa das 9 mulheres, são muitas mulheres, 5 sobrinhas. Inclusive, minha sobrinha falou: tia, manda um beijo pra mim no podcast. Duda, um beijo, Lupita. Ela é terrível. Ela falou: tia, ela ouve todos os podcasts que eu faço. E aí ela. São 9 mulheres, e assim, quando eu penso na criação que a gente teve, era brincar o quê? Como que a gente era estimulado quando era criança, né? Brincar de boneca, de casinha, de passar roupa, etc., de ganhar vassourinha. Hoje eu sofro para dar presente para as meninas, porque você vai nas lojas, é isso ainda. E como isso reverbera na formação acadêmica, né? Eu sou assistente social, minha sala era majoritariamente mulheres, as profissões do cuidado ainda são majoritariamente femininas. E aí, como isso reverbera dentro do mercado de trabalho, né? Então, quando você vai olhar, de fato, as áreas de ciência, tecnologia e inovação, ainda a gente tem um gap que está lá na formação. Então, é estímulo, né? Então, a gente tem um desafio, tem vários movimentos acontecendo agora, para trazer mulheres e meninas, incentivar para irem para essas profissões, para que a gente consiga equalizar aí também essa agenda, né? Porque é preciso ter pessoas diversas em todos os lugares. E quando a gente pensa em pessoas trans, né? Você falou de pessoas trans, quais são os desafios, né? Eu tenho 2 pessoas trans na equipe e todo dia elas me contam coisas que, assim, eu falo, sabe, coisas que a gente não presta atenção, que são tão cotidianas, assim, sobre o trajeto do trabalho para casa. Uma delas falou assim para mim: Verônica, eu já apanhei 3 vezes. Eu apanhei na rua por ser uma pessoa trans. E a gente não pensa nessas questões, né? Então, como é importante ter pessoas diversas em todos os lugares. Eu sempre falo
que a melhor forma da gente aprender é conviver com pessoas diferentes da gente, né? Tem uma amiga que é uma consultora de diversidade, que é uma mulher com deficiência, a Ana, que é uma querida, e aí toda vez que eu entrava na reunião, essas reuniões online, né, no Teams, no Zoom, eu já entrava falando, né? E ela falava, Verônica, espera, tem que conectar, tem que ligar a legenda, é um outro time, sabe? A gente vai entendendo que a vida não gira em torno do nosso umbigo, sabe? Como que a gente precisa prestar atenção nas outras pessoas, né? Eu gosto muito da Bell Hooks, né? E acho que falar de direitos humanos é também falar de afeto, sabe? Porque o afeto é revolucionário. E a Bell Hooks fala, eu e o Clay estávamos falando sobre os livros da Bell Hooks, né? O Tudo sobre o Amor que eu amo, né? Além de todos os outros. Mas como a gente precisa ter mais afeto pelas pessoas, né? E acho que está faltando isso no mundo também, né? Não dá para falar de diversidade de direitos humanos de uma forma fria, sabe? Acho que é falar desse lugar também, sabe? De humanizar os corpos, humanizar as pessoas, sabe? Então, sei. Humanizar os processos, né? Também, exatamente. Mas os Vamos processos são humanizar os feitos de pessoas, processos. né? E é isso, assim, a gente acaba. Acho que ainda mais nesse cenário que a gente está tão tecnológico, tudo. Inteligência artificial, a gente está falando muito sobre isso agora, né? Como a gente vai desumanizando essas relações, né? Então, acho que tem esse lugar que está muito distante, não dá para tratar esses temas de forma tão técnica, sabe? E aí Não fica um consigo. apelo, né? Vamos olhar para as realidades, né? Humanizar as coisas, sabe? Humanizar. As realidades, os pontos de vista, né? Sim. E fazer esse exercício de não universalizar a nossa experiência, né? Não achar que o meu ponto de vista ele é universal. Que é o que você falou do token, né? As pessoas fazem isso, né? Tipo, não, mas tem sim uma pessoa negra aqui, ela representa todo mundo. Representa todo mundo. Nem todo preto é meu aliado. Pois é. Não vem com essa. Então, assim, não dá, porque isso também é desumanizar a gente, colocar a gente em caixinhas, né? Tipo, não, eu represento todos os pretos do mundo. Não represento, né? As pessoas são diversas e têm o direito de pensarem de forma diferente, de terem posições políticas partidárias diferentes. Cada um sabe de si, né? Então, acho que aí cai nesse lugar da desumanização, né? Uma das ferramentas de desumanização, colocar a gente em blocos, né? Bom, gente, temos só mais 2 pautas, bem rapidinhas, mas eu acho que vocês meio que falaram um pouquinho disso. De uns anos para cá, a gente está falando de uma outra dimensão que entra nessa discussão de diversidade, que é do pertencimento, né? Então, eu celebro a diferença, né, com a diversidade, eu procuro incluir essas pessoas dentro desses espaços, de maneira em que eu perceba quais são os elementos, as camadas que caracterizam essas pessoas, para poder tratar elas de acordo com esses elementos, né, procurando justiça e equidade. E aí, eu não sei, eu entendo que um dos objetivos disso é também promover pertencimento. As pessoas, elas sentirem parte desse aldeamento, digamos assim, desse aquilombamento, de certa forma, né? Então, eu queria entender como que o pertencimento, ele se complementa na diversidade, equidade e inclusão. Faz sentido você ter uma outra dimensão? Ela é transversal? Como que vocês percebem isso? Nossa, isso me deu alguns gatilhos. Quantos gatilhos? Não vou negar, é de diversos lugares pelo qual a gente passa, né? O quanto é difícil a gente se manter, né? Porque vem o primeiro ponto, a primeira parte, que é a gente primeiro conseguir entrar, depois o conseguir permanecer, né? Então, quando a gente fala de pertencimento, a gente fala desde o momento da gente poder se olhar nas pessoas ali dentro, a ser reconhecido por toda a nossa história, né? A entender que a gente também tem lugares positivos, que a gente também tem pontos positivos, que a gente também quer ser olhado, né? E é justamente desse olhar de humanização, né? De que tá tudo bem você errar, de que tá tudo bem você ter um ponto de vista diferente do outro, né? E de que tá tudo bem você falar assim, olha, vamos caminhar junto? Isso é pertencimento. É você pegar na mão e falar, vamos junto, né? Independente do seu ponto de vista, independente da sua história. E aí a gente está falando de somar com a sua cultura, de somar com as suas vivências. Isso para mim é pertencimento. E é isso que está faltando dentro desses lugares. E é o fator de você simplesmente não olhar somente quando vem as datas, né? As datas para... que a gente deve sim comemorar, que a gente deve sim fortalecer, mas que a gente tem que pensar a partir de um viés de
de como repensar essas realidades, de como entender essas realidades, e não de simplesmente pegar de forma sucateada, né, digamos assim, desvalorizada, mas de pegar uma pessoa para olhar para aquele momento só quando as coisas estão acontecendo, né? Mas de falar assim, não, você vai olhar para esse momento, para essa situação a todo momento, né? De acordo com as dificuldades, de acordo com os pontos positivos que cada um for alcançando. Então, acho que pertencimento é uma coisa que a gente precisa ter a todo momento dentro dessas instituições, né? Por onde a gente passa. E eu ainda sinto muita falta disso. Eu agora? Você. Difícil agora. Então, assim, acho que a gente falou bastante das nomenclaturas, né? Como elas vão mudando. Eu acho que se vem para agregar, acho que é super importante. Eu acho que se soma a questão da inclusão, né? As pessoas, inclusive, têm muita dificuldade de entender separadamente o que significa cada um e juntas o que significa, né? Porque, assim, você pensar em diversidade sozinho, né? Diversidade. Todos somos diversos. Eu gosto muito de Edgar Morin, que é um pensador francês, que ele fala muito sobre isso, assim, que a gente, né, tem... Ninguém é igual a ninguém, né? Que, de fato, a gente tem vários aspectos que nos diferem das outras pessoas, mas a gente tem algo que é comum, que é nós somos da espécie humana, mas dentro dessa espécie humana existe uma gama de possibilidades de questões culturais, físicas, e etc, etc. Então, acho que diversidade separadamente tem um conceito, mas em conjunto ele muda totalmente o conceito, né? E as pessoas usam muito isso também. Ah, porque a gente está falando de diversidade, somos diversos. Aqui, esses dias eu vi aqui, somos diversos. Tem aqui pessoas que pensam diferente. Ai, sério? Sem considerar o tema da desigualdade social, porque para falar de diversidade tem que falar de desigualdade social, né? Então, olha como as palavras podem confundir a gente. Se a gente olha elas separadamente, elas trazem outros conceitos. Acho que a questão da inclusão, como a gente já falou, né? As pessoas serem incluídas, e não incluir não é só colocar para dentro, né? E eu acho que pertencer, acho que vai para além mesmo. As pessoas se sentem parte. Apesar de eu achar que a gente não tem que estar em todos os lugares, tá? Eu, Verônica, eu tenho lugares que eu falo, gente, eu não preciso estar nesse lugar, eu não quero. Então, se uma empresa é racista, aquela marca é racista, eu tenho que estar lá consumindo e dando dinheiro para ela, não vou. Eu sou muito Marcos Garvey, sabe? Tipo, bora, a gente tá trabalhando para os brancos, construindo, sei lá, tipo, uma loja de sapato aqui para brancos, a gente pega nosso salário, vai lá e compra dos brancos os mesmos sapatos que a gente confeccionou, Marcos Garvey. Então, assim, eu não acho que a gente tem que estar em todos os lugares, mas acho que alguns lugares são importantes e estratégicos. E nesses lugares, de fato, né, não é só estar de corpo presente, é como a gente se sente parte. E aí tem muito sobre o nosso sentir, que aí é um outro lugar. Porque as pessoas podem achar e falar assim, ah, tipo, você tá sim, faz parte, como a gente ouve o tempo todo. Não, tem sim pessoas negras aqui, mas como que elas se sentem? Eu acho que o pertencimento vai muito nesse lugar da percepção da outra pessoa sobre estar naquele lugar, sabe? Então, você sabe que teve uma vez que um cara me contou, uma liderança, me contou assim, todo feliz. Ai, Verônica, tô tão feliz, contratei uma pessoa anã. Aí eu falei, não é anã, é com nanismo, mas vamos lá. Aí ele falou todo feliz. Aí passou uma semana, eu falei, e aí, como foi? A pessoa foi embora. Falei, o que aconteceu? Ela não conseguiu beber água. Todos os bebedouros eram numa altura maior que a dela. Né? Então, assim, a pessoa pensa como a pessoa se sentiu, né? Eu acho que o pertencimento está muito ligado a esse lugar. E eu acho que qualquer nomenclatura, como quando a gente fala da sigla LGBTQIAP+, né? Que já mudou muito. Eu lembro que vou entregar a minha idade. Na minha época era GLS, lembra? GLS. E hoje a sigla foi mudando, porque de fato a questão da identidade de gênero, orientação afetivo-sexual é fluida, né? E tudo bem mudar se for para a gente agregar mais conteúdo, mais discussões, né? E aí a questão é que a gente tem uma agenda aí que vem criticando, né? Esses momentos, é muita letra, é muita coisa, vocês ficam todo dia inventando alguma coisa. Sim, porque a gente existe, essas pessoas existem e a gente precisa fazer essas provocações, né? Então, eu acho super válido, porque eu acho que também tá ligado a essa questão da disputa de narrativa que a gente falou, da gente se posicionar e dizer, não, existe essa letrinha aqui, ela é importante também. Essa letrinha tem um conceito por trás dela, né? Então, acho que é muito nesse lugar. Eu ainda não uso o DAPE, né, que falam tanto, mas acho muito importante, acho que é uma tendência, assim, acho que daqui para frente, como a sigla ESG, que não existia também há um pouco tempo atrás, né, então as siglas vão mudando porque a sociedade vai mudando e a gente tem que se adaptando às mudanças societárias, é isso, a gente não vai ficar parado, o mundo vai mudar e vai mudar muito mais ainda, tá? Então, vamos mudando, se for para melhor que vamos mudar, for pra melhor, vamos não para mudar. retroceder, né? Sim. Gente,
Estamos chegando no final do nosso podcast. Ah, Esse não é tem o aquele, momento. não tem aquela trilha sonora, todo mundo. Você que tá aí em casa faz Pra eu me sentir bem, Pra tá? que a gente, enfim, lamente o final do podcast. Mas queria pedir para que cada uma de vocês deixasse uma mensagem final para as pessoas, né? E reforçasse, né, os contatos das redes sociais, caso as pessoas, né, queiram localizar vocês, ver o que vocês têm a dizer e tudo mais. Você pode começar, Verônica, por favor? O que eu vou dizer? E agradecer primeiro por essa conversa, adorei conversar com a Andressa, Paulo, adorei estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Acho que dizer que vamos para a luta, luta, sempre foi luta, tô aí nessa luta desde muito tempo e acho que convidar todo mundo para que, de fato, a gente engrosse esse caldo, né? Acho que individualmente a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, a gente só vai conseguir coletivamente, então esse é o meu desejo, que a gente consiga, de fato, olhar as coisas com uma outra perspectiva, né? Eu acredito muito na questão da descolonização, como eu falo sempre. A gente precisa descolonizar os nossos saberes para a gente descolonizar os nossos... Muito naquela perspectiva do Freud, né? O Freud fala pensar, sentir e agir. Eu acredito muito, descolonizar os nossos saberes, para descolonizar os nossos sentires, para descolonizar os nossos fazeres, sabe? Porque começa aqui. E a gente é bombardeado de informações colonizadas, de perspectivas, de narrativas. Então, a gente tem que começar por aqui para a gente acreditar nisso e que, a partir disso, a gente consiga materializar isso nas nossas ações. Então, essa provocação que eu faço. Onde vocês me acham? Em Diadema, em algum pagode bom na cidade, que tem muita gente preta. Delícia. Você quer me achar? Não, faz tempo que eu não vou no samba, mas assim, eu tô nos sambas bons por aí, mas me acham como Verônica Vassalo, todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram. Eu também tenho uma página chamada Precisamos Falar de Racismo, que tá lá, eu não mexo muito, mas tá lá, e eu sempre vou colocando ali as minhas dicas de leituras, pesquisas, livros, filmes. Não coloco a minha carinha preta lá, mas sou eu que tô lá colocando os conteúdos. E é isto, me acham aí por aí, tô sempre nos eventos, nas atividades, sempre tô em alguma mesa, em alguma ação aí, então sempre tô circulando. Em casa eu não fico na rua. Sou rueira. Obrigado. Andressa, suas considerações. A minha provocação é que a gente está aqui para resistir, para existir, né? Para vivenciar tudo isso. Obrigada pela troca. Amei. E acho que é a troca, né? De o que você sabe com o que eu sei. Paulo, obrigada por somar tanto. E como que vocês me encontram? A partir do Carreira em Destaque, né? E aí eu quero falar um pouquinho, finalizar falando sobre a essência dele, né? Que o Carreira em Destaque, ele fala muito sobre a forma como eu acredito em tudo isso. Que é, nós também podemos escolher, né? Não precisamos falar através do outro. Vamos falar através de nós. Então, eu quero estudar, eu quero trabalhar, e onde você quer trabalhar? Tá a fim de pensar sobre isso? Vai lá no Carreira em Destaque, que a gente pode falar mais sobre. E tem o Foca na Preta, é claro, né? Porque falam sobre os assuntos voltados para negritude, para branquitude, para todos que estão envolvidos relacionados ao letramento racial. Obrigada pelo espaço, gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês duas, foi maravilhoso estar com vocês. E novamente agradecer, né, a equipe maravilhosa de produção da Usina dos Atos e do Coletivo Cine Mateus. Vocês são pessoas ótimas, obrigado demais por estarem proporcionando isso aqui tudo, né, essa estrutura toda para que a gente possa produzir esse podcast. E também volto a agradecer à Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, a Política Nacional de Cultura Viva, Política Nacional Aldir Blanc, o Ministério da Cultura e ao Governo Federal pelo apoio nesta realização. E reforço o convite para o público acompanhar os demais episódios do podcast e nos seguir nas nossas redes sociais. Acompanha lá, gente, @Usina dos Atos. Agradeço você que está escutando a gente, o nosso público maravilhoso, enfim, por estar com a gente não só na temporada passada, mas também nessa. E a gente se vê e se escuta no próximo episódio. Tchau!